Quinta-feira. Boa tarde, povo. Tudo bem, indivíduos? Boa tarde. Boa tarde, sujeitos e sujeitas. Deus abençoe. Flavítia, Márcia Meirelles e Márcia... Duas Márcia Meirelles. Sei tudo duas vezes, Márcia. Boa tarde. Isso. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Boa tarde. Deus abençoe. Não vou esperar mais, não. Boa tarde, Marcos. Aqui você fala, você pode falar, entendeu? Boa tarde, professor Paulo. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, demais turma. Uma satisfação estar com vocês, tá? Deus abençoe. Quer falar? Aperta. Não quer? Eu não vou esperar mais, não. Satisfação é estar com esses mestres aí, viu? Vou falar, viu? Marcos, Paulinho, muito bom estar com vocês, viu? Obrigada pelos ensinamentos, sempre. Nada que isso. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu não vou esperar mais, não, né? Até mesmo em respeito à questão de vocês, né? Que estão aí pontualmente no horário. E também o que acontece? De certa forma, os outros alunos que fizeram aquisição do curso, eles pagaram o curso, né? E as aulas vão estar sendo gravadas, né? Depois, se eles quiserem, eles assistem a aula, né? Então, quem quer assistir ao vivo, assiste. Depois, se eles quiserem, né? Eles assistem a aula gravada também, né? Tem essa oportunidade, não é isso? Gente, eu queria, antes de começar a aula, eu fiquei preocupado com a situação que eu vi antes de entrar no grupo, antes de começarmos a aula. Eu fico muito feliz quando eu vejo a intenção de cada um de vocês de quererem se capacitar, a intenção de vocês de quererem angariar conhecimentos, não só para vocês, mas também para passar para frente, né? Para crescer enquanto seres humanos. Mas eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas que querem crescer, angariar conhecimentos, mas não estão cuidando de si, né? Eu vi uma cena no grupo aqui, agora mesmo, que eu fiquei meio espantado, né? Não sei se vocês perceberam a cena do grupo ali, quando eu joguei vocês no grupo dos matriculados, né? Uma pessoa que virou lá no grupo e falou assim: você me removeu do grupo, então não quero mais, tchau. E saiu do grupo. Eu tô avisando desde lá do grupo passado. Olha, eu vou jogar vocês no grupo das pessoas matriculadas. E ao jogar vocês no grupo, eu vou remover vocês do grupo do grupo, né, que tá todo mundo. Vou deixar vocês no grupo específico, porque eu vou jogar o link da aula, né? Aí joguei vocês no grupo do link da aula. Aí a pessoa voltou, né? Eu fico preocupado com o estado de saúde mental de vocês, né? É meio preocupante. Cuidem de vocês, tá? Pode falar, Flávio. Paulinho, eu não fico muito na caixinha, né? Você sabe, quem é da saúde constantemente. Inclusive, eu tô agora num evento de moto. Vou mostrar rapidinho para vocês. Um evento de moto. Ó. Só tem doido aqui. Mas nem por isso eu saio por completo da caixinha. É só um pouquinho. Não, sair da casinha de vez em quando não tem problema, não. O problema é estar sempre fora da casinha. Faz parte. Não, a gente tem que tentar ficar na casinha, né? Faz parte, né? Mas enfim, vamos lá, não vamos perder muito tempo, não. Uma boa aula para todos vocês, tá? Orientação básica de toda a aula. Orientação básica de toda a aula é que... Boa tarde, Gabriel. Orientação básica de toda a aula é a seguinte: quando quiserem me interromper, podem me interromper, tá? Só levantar a mãozinha, tá bom?
e fazer a pergunta que vocês precisarem de perguntar. Eu sabendo responder, eu vou responder. Eu não sabendo, depois eu procuro responder. Eu acredito que quase todos aqui já tiveram aula comigo. Não já? Vitor já teve aula comigo, não já, Vitor? Ou não? Primeira vez, né? Primeira vez. Eu acho que o Gabriel já, a Márcia já, Marcos já. Prazer, tá, Vitor? Meu nome é o Gabriel, segundo curso agora. Meu nome é Paulo, sou neuropsicólogo, tá? Minha área é da neuropsicologia, minha abordagem é terapia cognitivo-comportamental. Sou pós-graduado em psicanálise, filosofia e teoria social. Tenho uma pós-graduação também em dependência química. Trabalho com dependentes químicos há 13 anos, né? Sou graduando em teologia também. Tenho uma pós em neuropsicologia e sou especialista em transtornos de ansiedade e depressão. E trabalho tanto com homens e mulheres em recuperação de dependência química. Então, eu trabalho numa área bem vasta, né? Espero poder estar contribuindo com você e com os outros nessa aula de hoje, tá bom? Um grande prazer, tá, Vitor? Prazer é meu. Vamos lá, então. Para a gente começar, eu queria dar alguns recados importantes para vocês aqui, tá? O primeiro, fique à vontade vocês de deixar a câmera ligada ou não, tá? Eu só queria que vocês mantivessem os microfones de vocês desligados durante a aula, tá? Abrir o microfone só se for fazer alguma pergunta. Informações importantes. Primeiro, o IPHCT, que é o instituto que está realizando essa aula, ele possui até 2 dias úteis para efetuar o envio do certificado da aula para vocês, tá bom? Ou seja, hoje é sábado, então nós temos até terça para estar enviando esse certificado da aula para vocês. Apesar, como que de costume, você sabe, a gente não gasta esse tempo todo. Perigoso hoje à noite, o certificado já está na mão de vocês, né? Mas nós temos até 2 dias úteis para que isso aconteça, tá? Já falo isso desde já para não ficar me enviando mensagem no WhatsApp me cobrando certificado, tá? É um certificado que vocês vão receber, ele possui 30 horas aulas, tá bom? Segundo, todos vocês vão ser cadastrados na plataforma de ensino do Instituto PHCT. O Instituto PHCT é um instituto de educação voltado para a área de dependência química e saúde mental. É uma plataforma de ensino EAD, igual uma plataforma de faculdade. Lá tem vários cursos, né? Então, todos vocês vão ser cadastrados nessa plataforma lá, tá? Ao serem cadastrados, vocês vão ganhar um login e uma senha, tá? E ao entrarem, vocês vão serem direcionados diretamente para esse curso de hoje, que é de síndromes da sexualidade, tá? E quando vocês forem entrar na plataforma e forem direcionados para o curso de síndromes da sexualidade, o terceiro ponto é o que está falando. O que vocês vão encontrar lá? Vocês vão encontrar a gravação dessa aula, vocês vão encontrar os slides que eu passo aqui nessa aula, vocês vão encontrar o material teórico, que é a apostila dessa aula, beleza? E o quarto ponto, para que eu faça o cadastro de vocês na plataforma, eu preciso, depois que vocês me enviem no privado do WhatsApp, o nome completo de vocês, o e-mail, o telefone e a data de nascimento, tá bom? É o que eu preciso para cadastrar vocês na plataforma, tá bom? Para que vocês tenham acesso a todos esses dados, ok? Então essa é a primeira informação que eu gostaria de passar para vocês nesse momento. Bom, o que nós vamos ver nessa aula então? Primeiro, falando sobre síndromes da sexualidade, nós vamos trabalhar um pouco sobre a classificação das síndromes. Nós vamos falar sobre as disfunções sexuais, sobre os transtornos parafilíticos, sobre a dísfora de gênero,
E aí, dentro das disfunções sexuais, nós vamos falar sobre a questão do desejo sexual hipoativo, sobre o transtorno de excitação sexual feminina, sobre ejaculação precoce ou retardada, sobre o transtorno erétil, sobre ejaculação precoce ou retardada e sobre o transtorno de dor genitopélvica. Já sobre os transtornos parafilíticos, nós vamos falar sobre a pedofilia, o exibicionismo, o fetichismo, o sadismo sexual e sobre o masoquismo sexual. Já falando de disforia de gênero, nós vamos falar sobre a incongruência de gênero, onde nós vamos falar da questão dos cisgêneros, do transexual e do intersexo, tá? E dentro desses temas nós vamos abordar várias áreas, não só sobre os conceitos, mas como que isso se aplica, aonde que isso acontece, como que isso acontece. Pegando um pouco da minha bagagem sobre dependência química, nós vamos falar um pouco como que isso acontece também dentro das comunidades terapêuticas, entre os próprios acolhidos, como que isso acontece também entre os funcionários, né? Nós vamos tentar abranger isso um pouco, tá bom? Antes da gente começar, eu acho que seria muito importante a gente entender, porque há uma grande confusão quando a gente fala sobre o que é um transtorno, o que é uma síndrome, o que é um distúrbio, tá? Gente, síndrome é uma condição clínica, do sujeito que é caracterizada por uma reunião de sintomas ou sinais ligados a mais de uma causa. As síndromes, elas podem ter origens diversas. Pode ser genética, pode ser por questões ambientais, pode ser por qualquer tipo de situação. E por isso é difícil fechar um diagnóstico sobre um quadro vulnerável de uma síndrome, tá? Então, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Nós estamos falando de síndromes da sexualidade. Então, nós vamos falar de um conjunto de sintomas e sinais da sexualidade do indivíduo, que as causas de onde vieram e por que vieram são diversas e que nós não vamos conseguir caracterizar de onde que veio e por onde veio. Por isso que se torna difícil o diagnóstico. Não tem como nós falarmos, essa pessoa é desse jeito porque ela é assim ou porque nasceu assim. Tanto que hoje, por exemplo, a questão da homossexualidade, não se sabe falar por que a pessoa tem uma orientação homossexual. É genético? Acontece a partir de quando? Isso se dá de que forma? Não se tem como afirmar isso. É um conjunto de sinais e sintomas que vão acontecendo durante a vida do sujeito e que a partir do momento, de repente, isso explode. Esse explodir é o aparecer o sintoma. Já os distúrbios são alterações nas condições físicas e mentais do indivíduo. E essas alterações físicas e mentais do indivíduo afetam o funcionamento da sua rotina. Geralmente tem uma origem fácil de identificação, o distúrbio, já diferente da síndrome, né? Essas perturbações elas podem interromper e até afetar o desenvolvimento neurológico. Então, o distúrbio tem muito a ver com a questão neurológica. Vai ser uma alteração, então, na condição física e mental do indivíduo e tem muito a ver com a questão neurológica. Já o transtorno é o quê? O transtorno ele vem da origem do verbo transtornar, que refere-se o quê? À inversão da ordem regular ou natural das coisas. Ou seja, o transtorno significa o cérebro ele funciona nessa direção
E de repente, quando uma pessoa ela entra num transtorno, a forma, o percurso do cérebro, ele começa a percorrer um caminho diferente do que ele estava percorrendo. Daí ele entra num transtorno. Ou seja, era para o cérebro funcionar dessa forma. De repente ele começa a funcionar dessa forma. E aí se torna um transtorno, né? Mas hoje especificamente, então, nós estamos falando de uma síndrome. E o que é uma síndrome? É uma condição clínica caracterizada pela reunião de sintomas e sinais ligados a mais de uma causa. Qual causa, Paulo? Não sei. Podem ser várias causas. Por isso, nós nunca vamos conseguir fechar um diagnóstico. Por que aquela pessoa é desse jeito? Por que aquela pessoa ela apresenta aquela característica? Porque não é uma causa assim como é o distúrbio. O distúrbio eu consigo identificar porque é um sistema neurológico. O transtorno eu consigo também identificar, mas as outras situações eu já não consigo. Bom, nós vamos ver também aqui na questão, falando-se um pouco da questão aqui que eu falei aqui atrás, né, da incongruência de gênero, né? Nós vamos falar também da questão do não binário, do crossdress, da drag queen, drag king e dos transformistas. Por que nós vamos falar desses tipos de pessoas, né? Nós vamos caracterizar essas pessoas, porque é importante nós entendermos o que são elas, por que elas são desse jeito, porque nós estamos falando de síndromes da sexualidade, porque isso tudo tem a ver com a sexualidade. E o sexto ponto que nós vamos encerrar nossa aula, nós vamos falar sobre uma conduta, de como conduzir essas pessoas, vamos falar sobre tratamento. E aí, quando eu falo de tratamento, eu não estou dizendo que nós vamos tratar a questão da orientação sexual da pessoa. Nós vamos tratar as questões disfuncionais de ejaculação precoce, disfunção erétil, de desejo sexual hipoativo, de transtorno parafilítico e de disforia de gênero. Orientação sexual nós não tratamos, porque é síndrome, e síndrome não se trata. Tá bom? Até agora ficou claro para vocês? Alguma dúvida? Posso passar para frente? Bora lá então. Bom, eu fiz questão de colocar primeiramente esse slide aqui, que eu acho que é de extrema importância para que a gente saiba fazer essa diferenciação. Gente, sexo é diferente de sexualidade, que é diferente de gênero, tá? Não são as mesmas coisas, tá? Sexo é um rótulo que o médico nos dá quando nós nascemos, de acordo com uma série de fatores fisiológicos, como por exemplo a genitália, os hormônios e os cromossomos que nós carregamos. Esteticamente, visivelmente, né, ou até mesmo lá no ultrassom, a partir da 4ª semana, a gente já consegue identificar qual que é o sexo do bebê. Através do quê? Da formação da genitália. Ou se forma um pênis ou se forma uma vagina. Na hora que nasce, fisiologicamente, eu consigo enxergar um pênis ou uma vagina. E a partir daquilo ali, eu identifico o sexo da criança. Então, o sexo é uma classificação. Uma classificação, homem ou mulher. E se eu for fazer um estudo biológico ou genético dessa pessoa,
eu vou entender também que os cromossomos e que até mesmo a carga genética daquela pessoa, ela é diferente. Por quê? Porque a carga genética de cromossomos dos homens e das mulheres são diferentes. Então, sexo tem muito a ver com o rótulo, ou seja, o que você é, homem ou mulher. Só que nós vivemos numa cultura que não entende muito essas coisas, né? E aí faz uma mistureba danada, né? E aí, na cultura que nós vivemos, se define sexo muito com a questão de que com quem eu me relaciono. E tá errado. Sexo é o rótulo que eu tenho de acordo com a minha genitália, de acordo com os fatores fisiológicos que eu tenho. Já a sexualidade diz respeito com quem ou alguém com quem eu me relaciono. Uma pessoa ela pode se relacionar apenas com um indivíduo do mesmo sexo, sendo considerado homossexual, ou se relacionar com pessoas do sexo oposto, sendo heterossexual, e até mesmo se relacionar com ambos, nesse caso bissexual. E aí hoje nós vamos ver várias nomenclaturas. E aí então vem a diferença. Sexo é o rótulo que eu ganho de acordo com a minha condição fisiológica. Sexualidade é o gosto ao qual eu tenho de me relacionar. O que me atrai? Eu como homem. Me atrai um outro homem ou me atrai uma mulher? Ou me atrai os dois? Né? Isso precisa ficar bem claro. E tem a questão do gênero. O que é o gênero? O gênero já é a forma como que a pessoa se identifica. Tem muito a ver com a imagem ao qual ela se enxerga. Como ela se sente, independente do corpo com que ela nasceu. Pode-se considerar-se na essência como um homem, uma mulher, um pouco de ambos ou mesmo nenhum dos dois. O gênero da pessoa está muito ligado a como ela se sente. É como se eu, Paulo, nasci com um homem, com uma genitália masculina, mas eu não consigo me enxergar a minha imagem, eu não consigo me enxergar como um homem. Eu quero estar no corpo de uma mulher. Eu consigo me enxergar como uma mulher. E aí, a partir do momento que eu começo a ter a minha independência, eu começo a querer me transformar. E aí eu começo a fazer, às vezes, tratamentos hormonais, onde eu começo a criar seios, onde eu faço implantes, onde eu faço cirurgias de mudanças de sexo. Por quê? Porque eu não me identifico como o sexo ao qual eu nasci. Então, gênero é como eu me vejo, é como eu me identifico enquanto pessoa. Independente da minha genitália. Né? Essa parte ficou bem clara para vocês? Foi tranquilo? Tá? Eu acho que essa parte é bem importante para que a gente continue. Bom, vamos continuando. Vamos falar então de algumas classificações. Primeiro, sobre a questão das disfunções sexuais. Primeiro, vamos falar do desejo sexual hipoativo. O que é o desejo sexual hipoativo? Ele caracteriza-se por uma falta persistente de interesse ou desejo sexual.
e pode levar a uma diminuição na busca por atividade sexual e causar uma angústia significativa. Então, é uma disfunção sexual. Na vida normal do ser humano, ele tem desejo sexual, ele tem um apetite sexual, surge nele a necessidade da relação sexual. Só que devido a uma disfunção, devido à síndrome da sexualidade, acontece uma disfunção sexual onde neurologicamente há uma queda de hormônios, onde ele perde o interesse sexual, onde o sexo para ele não faz diferença. E aí pode levar a uma diminuição na busca das atividades sexuais. E isso causa uma angústia muito significativa. E aí talvez vocês possam começar a entender por que nós estamos falando de uma questão de síndrome da sexualidade dentro da psicologia. Porque, na verdade, isso é caso de saúde mental. Porque todo caso de síndrome da sexualidade pode levar a caso de adoecimento mental. E isso afeta o indivíduo direta e indiretamente mentalmente. Principalmente quando o indivíduo é casado. Ou o homem ou a mulher. O homem muitas das vezes vai procurar a mulher para ter a relação sexual e ela não vai ter interesse. E aí ela vai rejeitar a relação sexual. Aí o homem vai ficar frustrado. Pode acontecer com o homem a mesma coisa. E aí, muitas das vezes, para o homem, isso atinge mentalmente muito mais do que a mulher. Porque o homem, desde a mitologia helênica, a mitologia helênica é a mitologia grega, né? Nós estudamos isso na filosofia, né? O homem, por excelência, é o ser alfa, né? O homem do sexo, né? Aquele que procura, aquele ser másculo, né? Aquele que domina, né? Quando ele se percebe com falta de apetite sexual, quando ele vê que ele não tem o interesse mais pelas questões sexuais, isso começa a gerar dentro dele uma questão de uma angústia muito grande. Por quê? Porque isso afeta a identidade dele enquanto ser humano. É onde ele começa a se questionar o que está acontecendo com ele. Então, a primeira disfunção sexual que nós podemos observar é o desejo sexual hipoativo, que é a diminuição do desejo do apetite sexual. Posso passar para frente? Alguém tem alguma pergunta? Lembrando que isso pode ser uma questão patológica. Quando eu falo de patológica, pode ser uma... Oi? Pode ser uma questão patológica. E quando eu digo patológica, eu digo que pode ser uma doença, mas pode ser uma questão transitória também. Como assim uma questão transitória? Um dependente químico em uso de droga, ele entra num estado de desejo sexual hipoativo. Muitas das vezes, ele vai ter a diminuição na busca da atividade sexual. Por quê? Porque o êxtase da droga é 30 vezes maior do que a questão sexual. A sensação que a substância da droga causa nele é muito maior do que da relação sexual. Então, muitas das vezes, ele troca o sexo pela droga. E aí é onde ele entra no desejo sexual hipoativo, onde vai haver a diminuição na busca da atividade sexual.
Em contrapartida, nós temos o transtorno de excitação sexual feminina. O que é o transtorno de excitação sexual feminina? É a dificuldade persistente em atingir ou manter a excitação sexual adequada, resultando em dificuldade de realizar atividades sexuais. Acontece muito isso com as mulheres. Dificuldade persistente em atingir ou manter a excitação sexual adequada, né? A mulher ela é muito vulnerável e, de certa forma, muitas das vezes nas suas relações sexuais, vamos supor, ele pega um homem com ejaculação retardada, ou um homem com ejaculação retardada. Um homem que demora, por exemplo, 40 minutos para ejacular. A mulher ela sofre de transtorno de excitação sexual feminina. É um sofrimento para a mulher fazer sexo. Por quê? Porque ela tem essa dificuldade persistente em atingir ou manter uma excitação sexual adequada. Ou seja, ela tem um baixo linear à questão da relação sexual. Ela não consegue se manter durante muito tempo em relação sexual. Ela consegue se manter em alguns minutos apenas. Passa-se alguns minutos, a relação começa a ficar incômoda. E ali, em vez dela sentir prazer, ela começa a sentir desconforto. É como se ela perdesse o libido sexual após alguns minutos da relação sexual. Isso é o que nós chamamos de transtorno de excitação sexual feminina. E isso, muitas das vezes, dentro dos relacionamentos, podem acabar com os relacionamentos, né? Por quê? Porque a mulher vai para a cama com o homem, com o seu marido, o homem quer chegar ao ponto X, que é o ponto do gozo, né? O ponto da ejaculação, só que a mulher já está com um transtorno de excitação sexual feminina muito elevado, ela não aguenta 5 minutos na cama, já perde o libido, e ali ela vai pedir para parar. Ali não dá nem para fingir que está se sentindo prazer. Por quê? Porque ela chega ao caso extremo de dor. Ela sai da excitação e entra no caso extremo de dor. E aí ela vai pedir para parar. Ela vai pedir para parar. Temos também uma causa que é muito interessante, que eu acho que todos já conhecem, que é a questão do transtorno erétil, que é conhecido como impotência sexual, né? É a incapacidade persistente de obter ou manter uma ereção para uma atividade sexual satisfatória, né? O transtorno erétil ele pode acontecer por diversas causas. Pode ser pela questão da idade, né? Porque a gente sabe que para que o homem tenha uma ereção, ele precisa ter um fluxo sanguíneo funcionando bem, né? E vai chegando a uma certa idade, o coração já não bombeia o sangue da forma como que deveria bombear, né? Um fator de ansiedade muito grande, um fator de angústia, fator de medo. Muitas das vezes o fator persistente do uso de drogas impede que a pessoa chegue à questão da ereção. E aí muitas das vezes ele vai para a relação e fica impotente, né? Então o transtorno erétil é conhecido como impotência e a incapacidade persistente de obter ou manter uma ereção para uma atividade sexual satisfatória. E, de certa forma, para o homem, quando ele vai para a relação sexual e ele não consegue ter uma ereção, aquilo para ele é extremamente humilhante. Por mais que ele não consiga, por mais que ele tente
manter a pose de que está tudo normal, por mais que ele tente manter o equilíbrio ali na frente, falando que aquilo ali está tudo bem, para ele é extremamente humilhante, porque no fundo, para ele, aquilo não poderia acontecer, porque ele é homem, e como homem, o brinquedinho dele tem que funcionar, né? E as coisas às vezes não funcionam dessa forma. É muito interessante a gente ver, por exemplo, na questão da dependência química, que tem muitos dependentes químicos que antes de serem internados ou antes de entrarem numa questão de uma recuperação, eles atrelavam muito a questão da relação sexual com a droga. Ou seja, eles estavam acostumados a atrelar a droga ao sexo. Ou seja, sempre que tinha relação sexual, tinha a droga envolvida. E aí nós vamos gerar uma geração de crenças. Ou seja, o cérebro daquele indivíduo vai entender que toda vez que tiver uma relação sexual precisa haver a substância no meio. Quando eles saírem da casa de recuperação, é bem capaz, na primeira relação, eles não conseguirem uma satisfação sexual e talvez haver um transtorno erétil. Por quê? Porque não vai ter a presença da substância. Porque o cérebro já entendeu que para que tenha relação sexual precisa ter a substância. Dentro dos transtornos também nós temos também a questão da ejaculação precoce, né, ou retardada, né? O que é ejaculação precoce ou ejaculação retardada? A ejaculação precoce ou retardada é a ejaculação recorrente que ocorre antes ou logo ou após a penetração sexual. Ocorre muito após o ato sexual, tá? A precoce é bem antes, né? Ou seja, 5 minutos ali, acabou, ejaculou, né? A retardada é aquela que demora muito tempo, né? Ou seja, ocorre muito após o ato sexual, né? Geralmente o que leva a pessoa a ter uma ejaculação precoce são questões psicológicas, preocupação, ansiedade, uso de substâncias, uma série de fatores que levam com que ele possa estar tem essa ejaculação precoce. A ejaculação retardada, muitas das vezes, também são questões psicológicas, né? Preocupações, medos, várias situações. Como nós estamos falando de síndrome, que é um sinais de causas e fatores, que não é só um, nós não conseguimos identificar o que vai ser, o que vai estar provocando esse retardamento, né? Mas uma das disfunções da sexualidade dentro do homem é a questão da ejaculação precoce ou retardada. A ejaculação precoce recorrente vai ser antes, né? Ou logo após a penetração sexual. E é muito interessante quando ocorre antes, né? Porque quando eu falo que ela ocorre antes, é porque é o seguinte, ali existe todo um ritual antes da relação sexual, né? Não é simplesmente chegou com a mulher, joga na cama, tira a roupa e já vai para o sexo, não, né? Tem toda uma situação de carinho, de beijo, de acariciar, tem todo um ritual, não é isso? Né? Só que aqui nesse caso, o que acontece? Já nessa situação do ritual, que é o do tirar a roupa, do carinho, logo nessa situação ele já ejacula.
ali ele já ejaculou e ali acabou a relação sexual, ele já não aguenta mais. Então esse é um tipo de situação que nós vamos encontrar dentro das síndromes da sexualidade. Vamos ver também a questão do transtorno de dor genitopélvica. O que é o transtorno de dor genitopélvica? Isso acontece com mulheres, tá, gente? Ela caracteriza-se por uma dor genital na atividade sexual. Isso pode incluir dor durante a penetração. Essa dor durante a penetração, nós vamos chamar ela de dispareunia, ou dor durante a contração vaginal, que nós vamos chamar de vaginismo. Ou seja, é um transtorno que existe dentro, são questões neurológicas da pessoa, né, que a mulher possui, que ela não consegue ter relação sexual, porque toda vez que há uma penetração, ela vai sentir muita dor, ela vai ter dispareunia. Então, ela não consegue ter penetração, nem dando um tilex para ela antes, nem injetando morfina. Vai ficar difícil, né? Mas existe tratamento para que isso possa ser paralisado, tá? Porque não é crônico, é agudo, tá, gente? E aqui, essas dores também, durante a contração vaginal, que nós vamos chamar de vaginismo, a mulher, quando ela está grávida, ela sofre muito com isso. Por quê? Porque ela tem muita contração vaginal, principalmente perto da época do parto. Ela vai ter muita contração vaginal, então ela vai sofrer muito, vai ter muita dor, né? Que é o que nós vamos chamar de vaginismo. Pessoal, nós temos mais alguns minutos nessa sala, são 3:02, nós vamos dar um intervalinho agora, tá bom? São 3:02, nós voltamos 3:10, pode ser? Só que antes da gente sair dessa sala, deixa eu perguntar, estão todos vocês lá na sala, lá no grupo dos matriculados? Estão todos? Sim, Beleza. eu estou. Porque eu vou jogar o link da outra sala lá no grupo dos matriculados, tá? Então, se não tiver alguém, porque aí eu volto já falando dos transtornos parafílicos, falando um pouco sobre a questão da pedofilia, beleza? E aí, se tiver alguém com alguma dúvida, dá uma lida no material, já pode chegar fazendo perguntas que a gente já vai tentando responder, tá bom? Aí a gente já pode sair dessa sala. Faltando mais ou menos uns 2 minutinhos, eu jogo o link da sala lá, beleza? Fiquem em paz, Beleza. Daqui a pouco nós voltamos então, tá? Valeu. Um grande abraço. Ou atos de abuso sexual contra crianças. Eu queria deixar bem claro para vocês que quando eu estou falando de pedofilia e eu estou falando de transtornos parafílicos, eu quero dizer também que a pessoa ela está entrando num grau de psicose, tá? Por que eu falo que a pessoa ela entra num grau de psicose? Porque olha o que eu disse aqui. Essa atração pode envolver o quê? O que está escrito aqui? Conversa comigo, gente. Essa atração pode envolver o quê? Fantasias e comportamentos. Exatamente, fantasias. Deixa eu só fechar uma porta aqui, gente, rapidinho aqui. Começou a vendaval aqui. Ô, mãe. Já estou te... Ou seja, o que acontece?
Assim, olha, aqui nessa aula, eu, como psicólogo, eu não posso julgar um pedófilo, eu não posso julgar um estuprador. Eu não sei qual que é a função de vocês, eu não sei com o que vocês trabalham. Vocês podem ter a visão de vocês do jeito que vocês quiserem, tá? E aí você fala assim, Paulo, você já atendeu pedófilo? Já. Eu trabalhei 7 anos no presídio de segurança máxima, sabe? Já atendi pedófilo, já atendi estuprador. Já vou te deixar falar, tá bom, Vitor? Quando eu estou de frente para um pedófilo, na psicologia, eu não posso olhar o ato. Eu preciso olhar o que está por trás do ato. O que leva essa pessoa a fazer isso? E como eu estou falando de transtorno, vamos voltar lá no conceito de transtorno lá atrás. O que é transtorno? O transtorno ele parte do significado do verbo de origem transtornar, né? Que se refere à inversão da ordem regular natural das coisas. Ou seja, uma pessoa que está com um transtorno parafílico significa que a mente dela não funciona da mesma forma que a mente de outras pessoas funcionariam. Ou seja, nós em sã consciência não cometeríamos pedofilia, porque a nossa mente funciona normalmente. Já a mente de um pedófilo não tem um sistema neurológico funcionando da mesma forma. Lógico que isso não justifica o ato pedófilo, né? Nada vai justificar, né? Mas eu, como psicólogo, eu não posso olhar dessa forma, tá? Pode falar, Vitor. Em relação ao estupro, também é esse pé na psicose aí por conta da fantasia ou é diferente? Exatamente, entra nesse caso da fantasia. Na verdade, daqui a pouco nós vamos falar sobre fetichismo. E aí vai entrar no ato da fantasia do fetichismo. Tá certo. Tá? Acabou a luz aqui. Nós estamos sem luz. Mas vocês estão me vendo. Voltou a luz. Ainda bem que meu... Deixa eu até pôr meu computador para carregar aqui, porque senão acaba. Espera aí. Reprodução. Era apenas para ver a reprodução. Mas o gosto sexual do homem, daqueles homens musculosos, etc. e tal, era simplesmente para que o outro homem sentisse atração por aquele corpo másculo, por aquele corpo escultural. Mas na mitologia grega reinava-se a homossexualidade. Era quase 90% da população grega era homossexual. Aí, Vitor, fetichismo. Refere-se à atração sexual por objetos inanimados específicos ou por parte do corpo necessário para obter gratificação. Aí vem a questão do estupro também, porque primeiro, vamos lá, fetichismo. É quando eu utilizo a questão de objetos, eu crio,
eu fantasio, eu imagino situações diferentes da normal para ganhar estímulo e prazer sexual. A mesma coisa acontece no estrupo, né? Por quê? Porque antes do fato do estrupo, eu imagino... Porque funciona assim, Vitor. Não é o estrupo, não é aquela coisa assim, eu te vi agora e já te estrupo. Eu primeiro te vejo, eu imagino, eu maquino, eu fantasio, aí eu flutuo da neurose para a psicose e cometo o ato. É o que acontece no fetichismo. Então, o que é o fetichismo? É o ato de fantasiar o ato sexual para que você possa ganhar o quê? Gratificação. E o que é gratificação? É o gozo. Quando eu digo gozo, eu não estou falando de o gozo propriamente dito do ato sexual. É o gozo de Freud, do ato da vida, de experimentar as coisas boas. Pode falar, Vitor? Essa fantasia, né, no sentido cabe, não muda se é uma pessoa. Você disse que ele tem que conhecer a pessoa antes, certo? Mas muda se é uma pessoa da família e não da família, muda o caminho de se pensar ou continua o mesmo? Um pai com uma filha, por exemplo. Muda. Geralmente, maior caso de... vamos falar assim, que 90% dos casos de estupro são por pessoas da família. O maior caso dos estupros são por causa são por causa da família. Porque junto dessa história da fantasia, Vitor, quando eu entro no psiquismo, 90% dos psicóticos, eles gostam de adrenalina. E quando eu envolvo alguém que seja da família, isso me libera mais adrenalina. Por quê? Porque eu corro o risco de ser visto, eu corro o risco de descobrirem, eu corro uma série de riscos. Então a minha preferência muitas das vezes vai ser por alguém da família. Respondido? Legal. Temos também a questão do masoquismo sexual, né, que envolve a obtenção de prazer sexual por meio do recebimento de dor, humilhação ou sofrimento físico e psicológico, que é um transtorno também. Tem pessoas que gostam de apanhar até sangrar. Outro tipo de... E aí agora nós vamos falar um pouco de disforia de gênero. O que é disforia de gênero? A disforia de gênero é um sofrimento psicológico que é associado ao sentimento da incongruência entre o gênero designado no nascimento e a identidade de gênero vivenciado pela pessoa. Pessoas com disforia podem sentir-se profundamente desconfortável com o sexo que lhes foi atribuído no nascimento e podem ter um forte desejo de viver e ser reconhecido pertencentes ao gênero oposto. Por isso que eu fiz questão de lá no início falar o que seria sexo, sexualidade e gênero. Então, disforia de gênero é nada mais, nada menos do que o quê? É o sofrimento daquele ser humano, é o sofrimento psicológico daquela pessoa que vive uma identidade que não é a dela. Como assim, Paulo?
eu sou um homem, mas gostaria de ser uma mulher. Eu sou um homem, mas gostaria de ter o corpo de uma mulher. Eu me vejo como uma mulher, ou eu sou uma mulher e me vejo como um homem. É o que nós chamamos de disforia de gênero. Aqui eu repeti. E aí nós vamos ver esse slide aqui, que é mais ilustrativo, é que dentro da disforia de gênero, nós vamos ver uma incongruência do gênero. O que é uma incongruência do gênero? Ou seja, são as várias denominações que nós vamos ter dentro da questão de gênero, né? Os nomes que elas são que recebe-se, né? E por que é incongruência? Incongruência por quê? Incongruência significa o seguinte: um vai para um lado, outro vai para o outro. Incongruência por quê? Porque eu sou um homem, mas eu gostaria de ser outra coisa. E aí nós temos aqui, por exemplo, o cisgênero. É uma identidade de gênero, concorda com o gênero do nascimento e com o seu comportamento. O transexual é a pessoa cuja identidade de gênero é diferente do gênero atribuído a seu nascimento. O que é o travesti? A pessoa que nasceu com característica física do gênero masculino, mas se identifica com o gênero feminino. E por aí vai. Eu não vou perder muito tempo aqui com vocês lendo isso aqui não, porque vocês vão ter um material e eu acho que isso aqui é bem óbvio, né? A gente está acostumado a lidar com isso na sociedade, essas denominações, né? Eu acho que isso é muito óbvio, né? Essas nomenclaturas e o que a gente vive e vivencia na sociedade. Mas depois vale a pena vocês fazerem uma leitura sobre essas nomenclaturas de incongruência de gênero. Agora nós vamos falar um pouco sobre a questão da conduta e tratamento para a ejaculação precoce e a disfunção erétil e desejo sexual hipoativo. Já partindo quase para o final da aula, tá? Olha, gente, se alguém perguntar para vocês algum dia, Paulo, existe cura para incongruência de gênero? Não. Gênero não se cura, tá? A pessoa é aquilo e vai ser aquilo, tá? Não se cura gênero. Não é... Vocês já viram aquelas propagandas de igreja? Eu sou um ex-homossexual. Já viram isso? Eu sou um ex-homossexual. Jesus me curou, me libertou. Eu sou um ex-travesti. Não existe isso, tá bom, gente? Vamos lá, então. Conduta e tratamento para ejaculação precoce. Primeiro, a conduta. Quem dá o diagnóstico? O diagnóstico ele é essencialmente clínico, observando queixas do paciente. Ou seja, o paciente ele chega no consultório e se queixa com o médico, que nos atos sexuais dele ele está tendo ejaculação precoce. Não está durando 1 minuto e já está ejaculando. Para que seja identificado que ele realmente tem uma ejaculação precoce, o médico vai usar um critério. Qual critério é esse? Ele tem que estar tendo ejaculação precoce pelo menos 6 meses. Paulo, por que pelo menos 6 meses? Porque no caso, se ele tiver tido só 1, 2, 3 casos de ejaculação precoce, pode ser por causa de fatores e sintomas psicológicos.
Mas agora, se tem 6 meses que ele está tendo ejaculação precoce, aí sim pode ser diagnosticado. Agora, se é por pouco tempo, pode ser algum outro fator socioambiental, o lugar, algum trauma, alguma coisa que vai ser tratado com o psicólogo. Tratamento para ejaculação precoce. Uso de antidepressivos como fluoxetina, paroxetina, sertralina. Tem os antidepressivos triciclos, que é amitriptilina e clomipramina. Tem os ansiolíticos, que é o alprazolam, bromazepam. Tem os opioides analgésicos de ação central. Tem os inibidores de fosfodiesterase, que mantém a rigidez peniana. No caso aqui, esses que falam que mantém a rigidez peniana, é o famoso azulzinho, tá? E tem a questão da terapia sexual. Em todos os casos de ejaculação precoce, o médico sempre vai indicar psicoterapia, tá? E muitas das vezes também até a terapia de casal. Por que vai indicar terapia de casal? Porque muitas das vezes o casamento vai estar abalado por causa da questão da ejaculação precoce. Porque uma relação precoce, o ato sexual não vai durar muito. Às vezes a mulher quer mais e o cara não está dando conta, né? Então sempre vai ser indicado aí. No caso da disfunção erétil, né? O que é disfunção erétil? A disfunção erétil é quando o homem não consegue ter ereção, né? Nós vamos ver aí, o tratamento indicado hábitos saudáveis, como mudança no estilo de vida. Ou seja, praticar esportes, uma dieta balanceada, com verduras, frutas, vitaminas, etc. e tal. Tem a tadalafila. A tadalafila é o azulzinho também, tá? Que é um comprimido, tá? De 2 a 3 vezes por semana, ou uso diário de 5 mg. Tem o citrato de sildenafila, tem o cloridato de verdenafila e tem a papaverina, que esse aqui é uma aplicação intravenosa de substância vasodilatadora, tá? E no caso do desejo sexual hipoativo, o tratamento vai ser o quê? Tratamento de depressão, antidepressivos, tá? Com menor prejuízo à função sexual. E aí entra a questão de algumas medicações, como o BUP, né, que é a bupropiona, a mirtazapina, a trazodona, e tem a terapia androgênica, que é indicada somente quando houver quadro clínico caracterizado de distúrbios. No caso do envelhecimento, isso só para pessoas mais idosas, e a luz acabou aqui de novo. No caso de pessoas mais idosas, só que agora a linha não vai cair não, porque está na minha internet. No caso, e voltou a luz de novo. No caso de pessoas mais idosas, que é normal que ao passar da vida, o nível de testosterona ele vai abaixando. Agora também tem o tratamento para os transtornos parafílicos e a disforia de gênero. No caso aqui dos transtornos parafílicos, nós vimos lá, né? A pedofilia, nós vimos o fetichismo, nós vimos aquelas questões, né? Tem tratamento? Tem. O primeiro tratamento deles todos é a psicoterapia, tá? Ou seja, a terapia com psicólogo. Para quê? Para a identificação dos elementos associados, e a luz acabou de novo, para a identificação dos elementos associados ao transtorno parafílico. Por quê? Porque existe uma história atrás desse paciente que leva com que ele seja daquela forma.
Entenderam? E aí, o psicólogo muitas das vezes vai fazer um encaminhamento para um neurologista ou para outro tipo, vai pedir uma ressonância magnética também, para ver se há alguma disfunção cerebral na vida daquele paciente. E também, dentro da psicoterapia, nós vamos ver a questão do desenvolvimento de alternativas mais adequadas para o relacionamento sexual. Ou seja, no caso do pedófilo, nós vamos tentar desenvolver alternativas mais adequadas que não seja com crianças, que não seja com adolescentes, mas que ele encontre o mesmo grau de prazer do que ele encontraria com uma criança. Muitas das vezes nós vamos usar, fazer um encaminhamento para um psiquiatra, no caso principalmente dos pedófilos e dos estupradores. Nós vamos fazer um encaminhamento para o psiquiatra, onde o psiquiatra vai entrar com uma medicação de inibidor de libido. O que é um inibidor de libido? Nós vamos retardar qualquer tipo de hormônio sexual daquele indivíduo, ao ponto que ele não vai conseguir ter de forma nenhuma relação sexual. Ele perde o apetite sexual, ele não consegue ter ereção. Com isso, corta-se aí qualquer alternativa de tentativa de estupro ou até mesmo de pedofilia. É como se o órgão genital dele, a partir daquele momento, só servisse para urinar. Isso, então, vai auxiliar no controle da atividade sexual desviante, enquanto é criada uma nova alternativa sexual. Ou seja, nós entramos com a medicação inibidora de libido, ou seja, nós cortamos o libido dele, nós cortamos as alternativas sexuais dele, ele não vai conseguir ter nenhum tipo de relação sexual e ele vai continuar com esses inibidores de libido até nós conseguirmos criar uma nova alternativa sexual para ele que não seja até então o estupro ou a pedofilia, né? Porque até então ele está flutuando na psicose e flutuando na psicose ele entende e ele fantasia que ele só vai conseguir ter relação sexual e desejo com crianças e adolescentes ou o estupro, geralmente o estupro com as pessoas da família ou até mesmo com pessoas de fora. E aí no tratamento parafílico para esse tipo de pessoa, nós vamos junto com o psiquiatra cortar o libido dele para que ele não tenha desejo, para que ele não tenha nenhum tipo de situação sexual, até nós conseguirmos criar outro tipo de atividade sexual para ele, até que ele se conscientize disso, se ele se conscientizar. Porque muitas das vezes no estudo da história pregressa desse paciente, nós vamos acabar descobrindo outros tipos de distúrbio. E se nós descobrirmos, por exemplo, que essa pessoa ela tem algum tipo de distúrbio, como por exemplo perversão, aí ele vai ter que usar esse tipo de libido, inibidor de libido por resto da vida. Isso nós estamos falando no caso de pessoas que cometeram estupro e cometeram pedofilia, mas que estão soltas, tá? Não estão presas, tá? Como eu trabalhei 7 anos em presídio, principalmente com pessoas portadoras que fizeram pedofilia e cometeram estupro, como que a gente trabalha com isso lá? O que acontece? Como lá não tem alternativa deles fazerem pedofilia nem estupro, estupro tem, pedofilia não. Eles praticam muito estupro dentro da cadeia. Aí a gente entra com o inibidor de libido, sabe? E muitas das vezes, quando a gente vai fazer o estudo pré-histórico dessa pessoa, a gente descobre que ele tem um grau de perversão. E aí vem-se um grande dilema na questão da Constituição brasileira. Existe pena perpétua no Brasil? De prisão perpétua? Constitucionalmente, não. Mas existe. Como assim, Paulo?
prisão perpétua no Brasil é prisão em manicômio judicial. Ou seja, toda vez que um juiz determina prisão em manicômio judicial, é prisão de pena perpétua. Porque uma vez no manicômio nunca mais vai sair. Então, por exemplo, se eu estou dentro de um presídio trabalhando igual eu trabalhava, se eu identifiquei que aquele sujeito ele é perverso, e a perversão é o único grau psíquico que não tem cura e que não tem estabilização, se eu mando um laudo para o juiz falando que ele é um perverso, o juiz automaticamente encaminha ele para um manicômio judicial. E ali ele vai passar o resto da vida dele. A medicação utilizada nesses casos são antidepressivos, no caso a fluoxetina, e com menos frequências alguns antipsicóticos. No caso da disforia de gênero, o procedimento envolve uma equipe O que é disforia de gênero? É quando a pessoa se vê de um jeito, ela é um homem ou uma mulher, mas ela se vê num outro gênero, né? Como que é feito o tratamento? O procedimento envolve uma equipe multidisciplinar, né? Psiquiatra, endocrinologista, cirurgião, psicólogo, assistente social, para uma formulação diagnóstica, uma avaliação psiquiátrica, um apoio psicológico e psicoterápico, com administração, correção do uso de hormônios, avaliação de condições familiares e sociais. Muito aqui eu estou falando também no caso de troca de sexo, cirurgias, né? Se for o caso de cirurgia, o ato cirúrgico acompanhado e também no pós-operatório. No Brasil, para se submeter à cirurgia de ressignificação sexual, o indivíduo deve ser maior de 21 anos, redução para 18 anos está em discussão no Ministério da Saúde atualmente, e ter sido acompanhado por pelo menos 2 anos em psicoterapia. São condições para ter troca de sexo, fazer a cirurgia de troca de sexo. O laudo psiquiátrico, precisa ter um laudo psiquiátrico garantindo o quadro de transexualidade e os procedimentos prévios são indisponíveis. Equívoco na avaliação pode resultar em depressão, quadro psicótico, tentativa de suicídio e suicídio do paciente. Por quê? Porque eu estou mudando a imagem da pessoa. E vocês não fazem a ideia do que é a mudança da imagem da pessoa. A pessoa um dia acorda com o pênis, outro dia ela acorda com a vagina. Você não sabe o que isso causa no sistema neurológico da pessoa. Por isso que tem que ter todo um acompanhamento. Isso não é simples e não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Bom, e nós encerramos por aqui então, gente. É isso que eu tive para falar um pouco com vocês a respeito das síndromes da sexualidade, né? Pode falar, Vitor? Nós falamos sobre não esqueci o termo, anotei aqui, mas que diminui a vontade sexual. O libido sexual. E as pessoas que têm uma hiper vontade sexual, tem um nome para isso? Isso é compulsão. Deixa eu te explicar. Que não é somente sexual, pode ser para outra coisa também. Sim, deixa eu te explicar. O que acontece? Na psicanálise, a gente entende o seguinte, que tudo que está demais, tudo que a gente faz em excesso, é porque existe uma falta atrás. Então, se eu como demais, é porque tem uma falta atrás. Se eu uso droga demais, é porque existe uma falta atrás. Se eu faço sexo demais, é porque existe uma falta atrás. Ou seja, todo movimento compulsivo é porque existe uma falta de um vazio existencial dentro de cada um de nós. E o que acontece?
toda vez que você, no caso, por exemplo, você faz a prática, no caso do sexo, ela faz com que o seu sistema de recompensa ela tampe esses vazios existenciais. Porque vazio existencial para a gente na psicanálise, na psicologia, significa dor existencial. E como que essas dores existenciais elas se caracterizam? Com ansiedade, angústia, aquele estado assim, ai, hoje eu não estou bem, não sei o que eu estou sentindo, eu estou meio ruim, estou com angústia, etc. e tal. Isso é o que nós chamamos de dores existenciais. E quando você está praticando o ato sexual, automaticamente o ato sexual e a liberação de hormônios que é feita ali naquele momento anestesia todo tipo de dor existencial que você está tendo. Automaticamente o sistema de recompensa reconhece isso. E a liberação de hormônios que é feita ali naquele momento anestesia essas dores. Só que anestesia essas dores só até um certo momento. Ponto, final. Só que o que acontece? Toda anestesia, ela acaba, não acaba, Vitor? Sim. Quando ela acaba, essas dores, elas voltam. Só que o cérebro já reconheceu que toda vez que a dor voltar, eu já sei qual remédio eu preciso tomar para anestesiar novamente. É onde eu volto para o sexo, porque eu sei que o sexo vai ser aquilo que vai anestesiar minha dor. É como se fosse um sistema de programação. Minha cabeça está doendo, eu vou lá tomar dipirona. Minha cabeça parou de doer. Minha cabeça voltou a doer. O que meu cérebro vai pedir? Dipirona. Por quê? Porque eu já tive a experiência da minha cabeça doer, ir lá, tomar dipirona e ela parar de doer. Se você teve a relação sexual uma vez e essa relação sexual, ela recompensou seu sistema de recompensa e o seu cérebro entendeu que foi bom, que na hora a energização, a liberação de hormônio foi tão bacana ao ponto de fazer com que tampasse todos os seus vazios existenciais, toda vez que as suas dores existenciais, todas as vezes que os seus vazios existenciais eles baterem na sua porta, o seu cérebro vai pedir sexo. E aí vai virar compulsão. Entendi. O caminho é esse também para quem está internado, por exemplo? Mesma coisa. Clínica feminina? Sim. Que as meninas se relacionam muito mais do que clínica masculina? É a mesma questão. Mesma questão. Mesmo tendo a regra da clínica, por não poder fazer isso, teria algo a mais por conta disso ou não? Não, exatamente por isso. O que acontece? Eu trabalho em 6 clínicas. E o que acontece? É uma rede de clínicas. Né? Eu sou psicólogo responsável de 6. 3 masculinas e 3 femininas. O que acontece? Acontece o que nós chamamos de deslocamento de compulsão. Toda vez que eu corto uma compulsão, o meu cérebro entende que ele tem que se deslocar para outro tipo de compulsão. Vamos supor, a compulsão antes de entrar para a clínica era o quê? Era a droga, não era isso? Bom, eu cortei a droga. Logo, se eu cortei a droga, vai voltar os meus vazios e as minhas dores existenciais. Quando eu estou chegando na clínica, ainda não conheço ninguém. Então, geralmente, a minha compulsão ela vai se deslocar ou para o cigarro, se a clínica liberar cigarro, né? Ou para a alimentação. Elas vão comer muito. A partir do momento que elas começarem a se interessar demais, o terceiro tipo de deslocamento vai ser a compulsão sexual. Porque é o nível de prazer mais próximo da droga. Sim. Entendi. Isso. Certo, obrigado. Dúvida? Não. Certinho? Gente, muito obrigado então. Que Deus abençoe vocês, tá? Olha, não saiam do grupo que eu coloquei vocês agora, dos matriculados, porque lá eu vou precisar de pegar alguns dados para vocês, para inserir vocês na plataforma, tá? Até mesmo para me enviar o certificado para vocês.
para mandar cadastrar vocês na plataforma. Lá, essa aula que nós tivemos aqui agora vai estar gravada lá também. Lá vocês vão ter esses slides, vão ter o material teórico e eu vou estar enviando também para vocês o certificado de cada um de vocês, tá bom? Gente, foi um prazer muito grande. Que Deus abençoe vocês. Tenham um bom finalzinho de domingo, né? E amanhã é segunda-feira, o batente continua, não é isso? Vitor, muito obrigado. Certo. Obrigada. Márcia, um grande Paulo, abraço. obrigado. Deus te abençoe. Gabriel, Deus Muito abençoe. obrigada. Um grande abraço, tá? Fiquem com Deus. Deus Beleza. abençoe. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.